Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Falta 4 minutinhos para 18 horas em Conceição do Coité, na Bahia. Falta só 4 para alguns, né? Algum lugar do Brasil já está mais escuro. Vamos principiar com a agricultura? Vamos principiar e a gente, né, dá continuidade. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate frente ao castelão, vejo o poeirão cobrir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. Final do ano está chegando. Se presentei aqui na Autoescola Padrão. Não perca essa oportunidade. Estamos parcelando até 21 vezes sem juros. Estamos localizados em Conceição do Coité e Santa Luz. Para mais informações, entre em contato. Pessoal, entregar veículo a pessoa não habilitada é um grande risco pela falta de conhecimento. A pessoa, mas eu tenho tantos anos que dirijo. O negócio é conhecer as leis, conhecer as determinações hoje que o Código de Trânsito, que o CTB exige, é dar um socorro, é a manutenção do veículo, é ser defensivo, né? E às vezes o pai entrega ao filho sem idade suficiente para a pessoa adentrar o trânsito, né? Ter também essa maturidade a nível de conhecimento teórico, porque a prática muita gente tem, mas não chega a 20 milhões do Brasil não, como é se é dito aí, como se propaga a nível de interesses aí de grupos e pessoais, né? Então vamos legalizar, entregue. Se o meu filho mesmo só deu o veículo mesmo com 18 anos, eu digo assim, ele foi para o lugar esmo, levei assim antes dos 18 anos, 17 anos e meio, mas o veículo dele, sozinho ele me pediu, eu disse, não filho, só com a maioridade. Por quê? A mãe dele vai responder, eu vou responder se eu entregar o veículo a uma pessoa não habilitada, um menor ou uma pessoa sem condições. Às vezes a gente até deixar um amigo, deixar uma pessoa embriagada a dirigir, isso pode causar uma série de acidentes, uma série de transtornos e vai complicar para o resto da vida aí. A nós que entregamos e as pessoas, né, que também se adentraram sem a devida formação, a devida legalidade. Abenilson Lopes Contabilidade. Tudo para a regularização da sua empresa. Licitação, MEI, cálculos trabalhista e revisional. Rua Cosme de Farias, 54, Centro, Conceição do Coité. Conceição do Coité, nas Bahia. Conceição do Coité, compadre Benício Rei, né, compadre? Conceição do Coité. Compadre Cássio tá certo também, né? Tá certo. Não vamos sorrir não, vamos trabalhar, vamos cuidar. Vamos cuidar, pessoal do Bucho Grande, vamos cuidar. Boa noite, do Bucho Grande. Bucho Grande. Só tem barriga grande aí. Vamos principiar um pouquinho de noite, falta 3 minutos. Palito, Oi! como tá o coração? O Tá coração, igual leitão Palito. que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Um grande amor. É, meu filho, hoje o bambu vai remer Vai remer. no programa Coté Cultura. Bora adiantar aqui, né, compadre velho? Vamos adiantar pro cara ligar vazio. Principiando com a cultura, velho, fora badão. Falta só 2 minutinhos para 18 horas, mas vamos adiantar, né? Tem dia que a gente atrasa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Nós estamos aí já principiando com a cultura, distribuindo para todo o Brasil, no Nordeste da Bahia do Brasil.
no Japão, nos Estados Unidos, nas Américas, tudo tá vendo a gente pelo satélite da Globo, da coisa aqui, da Globo News, do Globo News, né, compadre? Aqui, todo mundo tá assistindo aí os Canto da Cultura, e aí pelas internet aí, né, no YouTube e no Facebook, né, compadre? Vamos adiantar aqui, compadre Givan Velho tá mais a gente aqui, Givan Oliveira, compadre Alberto que já chegou aqui, Genivaldo Silva Velho, Cedrai do Coscomeu, chegou o Cedrai Velho, né, o áudio tá baixo, de novo, Gota Serena, não é possível uma coisa dessa. Esse áudio ainda está baixo ainda, aí se eu dar uma curiada aqui, eu tenho preciso ver esse negócio. Ô, compadre velho, eu estou ouvindo aqui no meu celular aqui, Vidi, eu estou com o meu celular aqui, ó, vou tirar aqui para você ver que eu estou vendo no meu celular aqui, estou me escutando, deve ser o seu celular aí agora, filho de Deus, não tem como não. Ô Cedrai, Coscobeu aí, veja seu celular aí, está dando alguma coisa errada agora aí, porque não tem como, vive Deus. Se estava baixo, mas melhorou aí, né, compadre velho? Cardozinho chegou, né? Tô indo aí, vá, você tá indo, venha, pode vir, né? De Lima chegou. Pessoal, eu vou principiar o Canto da Cultura aqui hoje, né, pessoal? A gente deu uma rodança danada esses dias, foram 10 dias de a gente trabalhando ali uma apresentação lá no Mandiaçu, a terra da Benício, a terra de compadre Givan Oliveira, que ele é o representante lá, ele é o administrador. Né, compadre, velho? E aí a gente passamos 10 dias ali com sonorização, fomos bem recebidos ali, com o pai Givan velho, com a sua educação, o pessoal da igreja, a gente teve uma recepção muito boa, né? E a gente também fizemos nossa parte, mas a gente ficou muito feliz com aqueles 10 dias ali, viu, velho, Fobodó, com a festa da Padoeira, né? A gente enfrentou chuva e sol, mas deu tudo certo, né? Com surbelinho, com guarda-chuva, com cabana, e a gente ficou feliz, encerrou no sábado, lá no ginásio de esporte, né, compadre velho? E a gente ficou um pouco feliz, ver o nosso amigo lá, Givan Oliveira velho, que ele é o administrador daquele povoado ali, daquele distrito, na verdade, e a recepção dele agora foi muito bacana com a gente lá, uma pessoa educada, e prefeitura precisa de pessoas assim, pessoas que, né, que entendam de gente, que lutam com gente, porque quem luta com gente, luta com todo tipo de temperamento, e ele foi um cabo assim, passivo lá, a gente agradece aqui o pai Givan aí pela recepção, né, esses 10 dias, fizemos uma amizade danada, muita gente que me conhecia já ouviu falar de Nil Santana, mas não tinha aproximação, e nesses 10 dias a gente, além de rezar e estar perto ali da palavra de Deus, a gente reviu muitos amigos e fizemos um bate-papo danado, foram 10 dias, né, a gente ia de manhã e voltava meio-dia, porque o som ficava tirando e botando, por conta da chuva, por conta de algumas, né, alguma necessidade, então a gente passou esses 10 dias lá, e foi muito bom, né, pai Givan? A gente, inclusive, até ainda, eu sou aquele tipo do cara que gosta de resistir aos momentos, né? Até o padre Ricardo me agradeceu lá também, no evento, né? Como eu também quero aqui parabenizar, viu, Givan, velho? Quero parabenizar aí a toda a equipe que fez parte da festa da igreja, né? Aquela equipe aí dos ministérios, até pessoas comuns, né? Que ajudam mesmo. E também a meu amigo Varney velho, que lá ele foi muito preciso no seu discurso final. Ele agradeceu a todos os contribuintes que contribuíram, né? Ele foi muito sensato, foi grato, que gratidão a gente tem que ter, né? Não, Levi, velho, ele agradeceu a todos que ajudaram e 90% a prefeitura, que na verdade a prefeitura, como ele foi sincero lá, a prefeitura ele deu a sua estrutura de praticamente 80%, né? Que deu som, deu palco para fazer toda a apresentação, deu estudo na praça, deu carro de som para fazer o percurso da procissão. Enfim, ele foi muito grato, né? Também agradeceu aos servidores, os seguidores da igreja, contribuíram com o leilão, contribuíram de forma muito precisa. E isso é bom, né? Isso é bom porque a gente sabe que se o poder público não ajudar, as coisas não acontecem. E a gestão de Marcelo é uma gestão que olha para o pai evangélico, para os católicos, para o esporte, para o lazer. Então, eu fiquei alegre quando eles também me agradeceram. Eu estava lá fazendo o meu trabalho, mas eles foram muito, o padre Ricardo, né, que já me conhece, que eu também já trabalhei com eles aqui no Senhor Sou Roque, né? Aqui eu estou pertinho da igreja Senhor Sou Roque, e ele também reconheceu, me agradeceu, a gente lá. Fiquei feliz por isso. Né, Givan velho? Givan velho aí, Coscomeio, está bem representado, Bandiaçu, está em boas mãos. O prefeito precisa de pessoas assim, a comunidade fica feliz, porque além de você ganhar aí o seu trocadinho do seu cuscuz, você está deixando o prefeito feliz, porque chega lá as informações que você trata as pessoas bem,
né, trata a comunidade, faz seu esforço. Ele falou muito bem de você, né, o nosso amigo Varney lá no seu discurso final, nos agradecimentos. Depois da missa, né, ele foi muito feliz e agradeceu muito a você, que você não mediu esforço para poder correr atrás e conseguiu, né? Então, muito bem, não é comigo não, muito bem, tá todo mundo feliz, choveu, né, compadre? No Rio não, filho do Coscobeu. No Rio não, que a coisa foi boa lá, né, compadre? Foi. E aí lá o sentido lá, né, Givão, para nós fechar o papo aqui, velho Robodó, com Mari Jéssica chegou, Edemício de Lima tá aqui vendo a gente, Zé Albino lá em São Paulo, Zé João, com Mari Jéssica, para gente fechar o papo, é porque lá tá reconstruindo a igreja, né, segundo os relatos, eu sou muito curioso, perguntador, a igreja de Bandiaçu, ela foi construída tem mais de 90 anos, né? Segundo um dos moradores lá, que a gente batendo papo, pedreiro que trabalhando lá na construção, tem 90 anos que ela foi reerguida, então ela não suporta mais a quantidade de pessoas hoje, está pequena, então aí o ministério da igreja está crescendo a igreja um pouquinho, né, cresceu lá uns 10 metros, talvez, uns 15, e o dinheiro não é pouco dinheiro não, né, e aí a comunidade cai para dentro ajudando, né, através das amizades e o companheirismo é que dá certo. Então aí ajunta aí o útil, o agradável e dá tudo certo, né? E a igreja vai se reerguer, vai estar fazendo uma torre bonita, né? Dizia o velho de Forró Bodó, ô velho, Gota Serena. O velho de Forró Bodó tem uma frase que ele diz que é melhor abrir uma igreja do que 3 bar. Né, velho? Porque o bar o cara só vai lá para curtir na hora que dá certo, né? E a igreja não, você está lá sempre. Está sempre de portas abertas, ajudando as pessoas na hora que mais precisa. Nesse curso que eu veio, né, compadre? Nesse curso que eu veio aí. A gente vai adiantar o lado aqui, nós temos uma apresentação daqui a pouquinho, vamos mostrar. Nil Santana, tu tá doido? Mostra aí o encerramento lá, um cabimbo por ver como é que foi, né, compadre? Amito Santana tá por cá. Hilton, esse nome é bonito, Hilton Santana, tem minha assinatura, né? Santana, né? Hilton, cadê? É bonito esse nome, né? Menino, sai de boca quente, filho do Coscobeio. Deixa aí eu ganhar o rapaz no papo, né, compadre? Ednilson. Tio Lozinga tá assistindo a gente aí, mas mamãe, a Freu tá aí assistindo nos YouTube, né, compadre, velho? Lopa Velho também aí, Lopa Velho tá assistindo a gente no YouTube. E cadê aqui pra nós adiantar aqui? Cadê a apresentação lá um pouquinho da igreja lá do final? Que a gente correu com som, com todo mundo, com mesa por conta da chuva. As últimas 2 apresentações do final. Lá em Bandiaçu foi dentro do ginásio, né? A gente correu da praça, que foi muita chuva, e a gente, os 2 dias, foi uma luta danada, né, Madilson? Mas a gente fez, o pessoal segurou lá o guarda-sol, guarda-chuva, lona aberta, mas a missa aconteceu assim mesmo. Vamos ver. Será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ele. Aí é um trechinho, né, gente, que a gente registrou, pra gente deixar no registro, e vou postar aqui no meu canal, vai ficar aí, né? Vai ficar aí pro resto da vida, vai ficar na lua. Os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão igual a anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitaram, Moisés também nos indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei
muito bem, né, compadre velho, compadre Givan velho. Obrigado pela audiência aí, compadre Givan. Nós estamos juntos misturados, né? E a vida é para ser assim, a gente precisa de estar conectado uns amigos com os outros, porque a coisa anda, né? A coisa anda, tem uma mão lava a outra, as duas lava o zóio. Dizia o velho, né? Ele vai mandar um abraço aqui para a Nativa Barreto aqui, tá lá na rua João Mateus de Souza, lá no Açudi, Tilosica, a terra, lá onde Tilosica morou, não foi Tilosica morou muito tempo ali, lá na rua, nos Açudinha, tá a casa de vovó, lá na última casa, né, Losica? Rua João Mateus de Souza, atravessa aí, né, perto de João Marinho, perto do Cruz Comeu. Tá lá vendo a gente, né, Nativa Barreto? Nós também se apresentamos um bocadinho lá, né, na parte cultural. Toquemos umas musiquinhas lá, a gente registrou um bocadinho, só pra gente aqui registrar pra você, aí viu, compadre Ivan, tamo junto e misturado. Depois daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aqui os principais trechos, ruas, né, avenida aqui do Natal Luz. A gente ontem futuquemos aqui a rua Pocina Ramos, lá a Praça Nova, que está ornamentada com Natal Luz. A gente tivemos também na Praça da Igreja lá, onde o menino Jesus nasceu, né, tá tudo bonitinho lá, a gente passou na Babilônia, que está passando despercebido. A gente vai mostrar tudo um cadinho pro povo aí, né? Uma planta lá que tá falando, lá tem um pé de árvore lá que tá falando, né? O mundo tá perto de se acabar, né, menino? Eita, gosto sereno. Cadê ele, Santana? Vai. Aqui foi uma participação da gente lá na parte cultural da festa da Padroeira aí, de Bandiaçu. Valeu! Eu sou assim, nunca soube decifrar poesia. Não tenho palavras de amor, não sou sedutor, nem mentir, nem poderia. Eu não tenho ouro ou prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Eu quero teu amor e mais nada. Você precisa entender que eu só sei dizer: baby, eu te amo demais. As noites sozinha é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Só sei dizer te amo, te amo. Palavra vale menos que o olhar. Meu coração é quem vai te explicar. Eu vou te beijar da cabeça aos pés. Dei um desejo na ordem de amar. Não sei medir pra conquistar uma mulher. Eu daria tudo nesse mundo só pra ter você. Mas o destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender que eu só sei dizer: baby, eu te amo demais. As noites sozinha é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Sei dizer te amo, te amo. Muito bem, vamos adiantando o lado aqui, né, compadre velho? Vamos adiantando aqui nós temos aqui o nosso... Cadê? Tá muito harto aqui o negócio aqui, né, Zacaria, velho? Nossos telespectadores, os nossos amigos aí que enviam vídeos pra gente dos principais pontos da estrada aí, a gente vai mostrando aí pro povo, porque é importante a gente estar mostrando alguns trechinhos bonitos da nossa Bahia, né, Zacaria? Zacaria vai mostrar aí uma ponte chegando aí no sul, acho que é no sul aí, né, Zacaria, velho? Cadê, Zacaria? Deixa eu ver. Vamos passar a ponte sobre o rio Jaguaripe. Rio Jaguaripe. Eita, ultrapassagem em linha contínua de Santa André. Oh, que chão. Nossa. Muito bem, Zacaria. Aparecendo sobre o rio Jaguaripe. Lindeza. E vamos assim entrar no município de Vera Cruz. Sabe o que faz com que aqui se chame de ilha? Ilha de Vera Cruz e Ilha de Itaparica, a mais famosa. Seja bem-vindo, cidade de Vera Cruz. Ilha de Itaparica. Fiquemos nesse fogo e
pote cheio de engarrafamento, rapaz. Misericórdia. Tão apaixonado, meu amor, eu sempre estarei contigo. Zacarias aí é no sul do estado, Zacarias? Me emociono e choro, sei que é mentira, mas me sinto vivo, mesmo sendo falso ar. Essa tem ferro demais, viu? 1830 aí. Mentes tão bem que parece verdade. O que você me fala, vou acreditando. Mentes tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar e que me ama de verdade. Mentes tão bem. Me parece aí, Zacarias, essa ponte, eu passei nela e me parece que tá aí no sul aí, né, no Recôncavo. Parece que é no Recôncavo aí, né? Me parece que eu passei aí, né, tem duas cidades, não lembro bem. Zacarias está dizendo aqui que aí foi a ponte onde o caso do taxista que jogou aí o corpo da mulher, né? Eu não lembro não, Zacarias, estou meio cachoncho, velho. Não tenho lembrança muito dessa situação não, mas Ramsey está dizendo, né? Porque Ramsey está com a cachola boa, porque você também é mais novo que eu, uns 200 anos, né? Mais ou menos 200. Se botar hora extra e feriado, dá mais ou menos isso aí, né, Zacarias? Muito bem, né, Zacarias? Muito bem, muito bem. Obrigado aí pelas imagens. Tá sempre o nosso interlocutor virtual, né, cara? É o Recôncavo. É o Recôncavo, né, Zacarias? Exatamente, lá no Recôncavo, né? Aí eu passei aí mais Cardozinho da Bahia. A gente foi aí nessa região aí. Me esqueci o nome da cidade aí. Buscar um troço de um teclado aí. Passei nesse febrento aí. Se eu não estou muito errado aqui, me parece que passa um trem nessa ponta aí, né, Zacarias? Me parece que passa um trem. Aí, tá vendo? Que eu estou com a cachola ainda aprumada, né? Aí passa um trem aí. Aí passa um trem nessa ponte aí. Aí tem uma placa que eu li aí, no início dessa placa aí, dessa passagem. Quando o trem vai passar, é aquela luta danada, né? E aí nessa ponte tem uma placa que ela foi construída pelos franceses, parece, né? Aí tem uma placa aí, de 1800 e alguma coisa, né? 1800 e alguma coisa. E aí quando vai passar alguém, o outro lá espera. Tem mais ou menos isso. Aí então é no Recôncavo Baiano. E aí essa ponta aí tem ano que só o Goto Serena aí. Quem Deus Padre Jesus e Maria José. Mas é ferro bruto aí, é ferro bruto, né? Aí pro ferrugem comer isso aí pra cair, passa mais uns 200 anos aí. Não é não, compadre Daguinho, velho? Cachoeiras são férteis. Isso mesmo. Sua cachola é boa. Cachoeiras são férteis, né? Aqui é anso, aí essa ponta aí já é anso, né? Eita, rio velho, farturoso. Tem fartura aí de água, né, rapaz? O povo olha pra isso. Tem um ditado que o povo diz que o mundo vai faltar água, né, compadre Adelino de Oliveira? Eu não acredito que falte água, não, porque na mesma hora que tá seco, as nuvens vai lá e enche tudo de novo. E eu encho meus potes, encho minhas cuias. Eu não quero nem saber, mas que não vai faltar, não vai, né, Malura? Não vai faltar nada. Aí vai chegar perto. Pode rir, filho da pé. Pode rir, né, mano? Aí no Recôncavo Baiano aí, né? A gente. Pode rir o tanto que você quiser. E a ponta é essa aí. Essa ponta aí ela é antiga, né? Mas pelos franceses. Eu acho que, se eu não me engano, foi os franceses que construíram aí. Lá no 1800 e alguma coisa, né? 46, 48. Eu li essa placa aí, mas Cardozinho a gente parou para poder passar um carro. Quem primeiro passa um, depois quem está do outro lado autoriza passar. Não é assim mesmo, Zacarias? Coscobeu, né? Tá aí o resíduo feito pro Zacarias, a gente agradece aí. Aí Zacarias, velho, aí que tá fazendo esses vídeos, manda pra gente, né? A gente fica feliz aí, agradece. De qualquer jeito, mostrar pro povo que na nossa Bahia tem uma Bahia grande danada, né? Não dá pra atravessar de jumento, não. É conversa de quem achar. Né, Adelídio, velho, Malura Santana tá aí vendo a gente. Malura Santana vendo a gente, compadre Daguinho, velho, do Coscobeu. Né, vá ver amanhã lá, compadre, velho. 140 anos, né, que é a ponte de ferro. Eita, coisa serena, velho, mais ou menos isso. Né, se você diminuir 140 anos, né, Virgem Nossa Senhora, né, compadre? Zacarias, obrigado aí, né, nosso correspondente virtual, né, virtual.
Parece que meu microfone tá muito alto aí, filho. Tô vendo o vermelho aqui na mesa aparecendo. Vocês vão me orientando aí, né, compadre, velho? Tiver rachando aí, parecendo que tem umas largatas dentro da voz, vocês me falam que eu vou baixando aqui, que eu gosto de falar alto. E às vezes não tem necessidade para chegar aí as notícias, né? Muito bem, muito bem. O programa hoje está recheado, a gente vai mostrar um cara de coisa boa aí, né? Daqui pro término do programa, né? E lembrando para você que tem muita coisa boa. Cadê o menino aí? Cadê o velho ainda? O que foi, compadre, que você quer mostrar? Que agonia é essa? No céu não entra pilantra, Sim. safado e nem traidor. Compadre Dadá, o negócio tá ficando assim, né, compadre Dadá? Esse negócio de... Olha pra isso. No céu não entra pilantra, Sim. safado e nem traidor. Sim. Quem compra fiado e não paga, quem se acha superior, quem fala mal da vida alheia, no céu não terá um lugar. Quem faz panelinha na igreja e quem não quer se consertar, cuidado com a vaidade, não procure o mundo imitar. Cuidado com a falsa amizade, pra não te tirar do altar. Cuidado com a roupa colada, não faça seu irmão pecar. Crie vergonha na cara e é bom vigiar, se não quiser no inferno parar. Eita, os infernos, velho, né, compadre Dadá? Aí é Biê. Aí é compadre Biê que tá de ruim desse rádio aí, né? Compadre Biê, velho, de seu macaro, né? É, Biê, você arrumou um negócio. Eita, coscobreu. Camarada da cá não, é assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Mais uma informação aqui dos nossos telejornais, diretamente lá do nosso correspondente, Zacarias de Carneiro do Cavalho. Aqui foi feita a inauguração em 7 de julho de 1885. Eita aí o da cachola boa do Coisa Serena, né, bichão? É aí, 1885, né, compadre? É. Aí você quer... Você tá mentindo pra eu sei. Não tô, não. Você tá mentindo. É que um pai Zacarias que diz. Você tá mentindo. Eu passei lá e vi que era 1800 alguma coisa e não lembro, mas realmente, vi, né, que o Paradal? O Paradal passou lá também, o Paradal teve aí nessa idade aí, ele passou aí nesse lugar aí, essa ponte aí, né, daí pro Coscobil não é longe não, né? Cachoeira e São Félix, né, divide essas duas cidades baianas aí, num recôncavo baiano. E esse rio aí é um rio aprumado, viu? É um rio aprumado aí. Que parece verdade. Parece verdade, né? O que você me fala, vou acreditando. Mentes também, e até chego a imaginar. E não quer, né, Zacarias? Tá dito aí mais uma vez, né, compadre? Vamos adiantar o que hora é essa aí, radioplista. Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. E volume a reinar, são exatamente 18 horas e 22 minutinhos em Conceição do Coité da Bahia. De Água Serena, velho, né? O pai da Dal tá dizendo aqui que 7 de julho é aniversário de Conceição do Coité, na Bahia.
Compadre Dadá, mas lá foi em 1885, Coité não existia não, né? Lá também foi 7 de julho. Olha que data interessante que o Padre Dadá lembrou, né? É um da nosso cego, né? Ele lembrou que ele disse que foi pro aniversário lá da Ponte, né? E ele disse que esse ano vai lá pro Coca-Cola, vai ter um Coca-Cola aí amanhã, né? O negócio da Coca-Cola aí, os 4 carros da Coca-Cola vai desfilar em Coité amanhã, né? Os meninos aí vai ver os negócios aí. Primeira vez na Bahia, vai estar aqui em Coité amanhã o carro da Coca-Cola. O Dadá vai lá, né, para Dadá, mas o Netinho... Ele não vai, não. Ele disse... Ele vai. Levar lá o Pedro, lá com o compadre Pedro e Maria, lá, né, para Dadá. Vai lá pro ver o negócio do carro lá, que vai passar os Coca-Cola lá transparente, né? Vai. Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Essa velha tem uma boca porca, né, rapaz? Meu filho. Oi, o bambu, vai. No programa Qualquer Cultura. É assim mesmo, né, compadre? Então, muito bem, né, compadre? Vamos adiantar que o negócio tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí os principais trechos que a gente rodou ontem, mostrando aí as ruas que não tá dentro do circuito, né, do Nataluz, as principais praças que a gente aí mostrou, que esse ano entrou dentro do circuito aí, né, compadre? É o aniversário do meu filho, Hernando. Que dia, compadre? É hoje? Diga aí, se for, a gente vai botar com o padre Naro aqui para puxar o fole, né? O padre Hernando velho, o filho mais velho. Diga com o padre Dadá. Quem era com o padre Dadá? Um homem bonito, novinho, né? Todo enxuto, goleiro, rodador de bicicleta, jogava pinhão, veloz, todo coisado. E hoje tá lento, devagar, andando no fusquinha, não quer saber de dar bom dia a ninguém. Eita, gota serena, né? Você tá mentindo, compadre Dadá, né, compadre? Você tá mentindo. Se for aniversário com o padre Hernando aí, Você tá mentindo. se for hoje, você me diga aí que a gente vai botar aqui o Nário pra homenagear, né, filho? Quem tem sua mãezinha querida, ouça o que eu digo com muita atenção. Quem não tem, só vive chorando, uma coisa apertando no seu coração. Você que ainda tem a sua mãe, mostre pra ela amor e paixão. Nunca deixe o amor escondido, é mais preferido uma declaração. A mãe só quer o bem do filho, ajude ela e dê atenção. Coitadinha vive preocupada pra não faltar nada, nem leite nem pão. Se chegar num lugar pra dormir, na dormida é um pequeno colchão. Para ver o filho no conforto, ela sai da cama e vai dormir no chão. Sua mãe lhe dá um conselho, atenda ela, o filho querido. Não vá hoje desobedecer pra depois da manhã tu tá arrependido. Dê pra ela só felicidade, pra ser filho amado e sempre protegido. Quem quer bem, faça o bem também, pra que o mal que vem seja repreendido. Um dia tua mãe reclamar, nunca vá desobedecer. Dê pra ela um grande carinho, pra que o amor sozinho possa prevalecer. Quem tem mãe não lhe dá valor, veja o que pode lhe acontecer. Só vai ver o valor que ela tem no dia também que você a perder. O homem sofre demais de uma casa onde mora. Pede a primeira mulher, vem uma segunda senhora. Mas uma segunda mãe eu não vi
tá Coscobeio, é a realidade, né, compadre? Aí o Roberto Carlos do Samba, Silvano Zé Peté aí, né, o Divadadal, esse homem com esse cardeal, tá, Ricardo, o Ibama prendeu eu e ele, né? Esse cara, o Ibama prendeu eu e ele deu fim. Ele não tá nesse mundo mais, esse negócio de passarinho, ele vendeu tudo, sai de lá, só vive no jogo e na paz de Taparica. Idevan, velho, filho do Coscobeio, né, rapaz? O cardeal, ele chegou aqui, eu tava botando de comer pro cardealzinho que eu queria de fiotezinho, assim, dando milho num dedo, assim, né, mingazinho, o cardeal. Ele olhou hoje, no outro dia o cardeal desapareceu. E o cardeal era cego de um zóio só, e ele sumiu. Foi ele olhar pro meu cardeal, empisteou o cardeal, não sei como foi que essa porta abriu. Tá no jogo agora lá, olha, tá no jogo, tá vendo? Tá lá no jogo, tá dizendo que eu não tô mentindo? O homem é demais, rapaz, o homem é demais. Você tá mentindo que eu sei. Ele tá no jogo. Você tá mentindo. Ah, tá lá, mas a sua senhora lá... Você tá mentindo. Cala a boca, menino, descompreendido. Ele disse que, paninha, eu vou aproveitar a vida, eu vou jorrar, aproveitar que eu já tô velhinho, né? Ele já tá só o milho, né, rapaz? Aí pronto. Boa noite, indo bucho grande. O bucho grande, né, compadre? Já tem barriga grande aí. Mas ele tá no jogo assim mesmo, tapeando a vida, comendo carninha de bode assada, e a gente tá aqui nesse calor. Tô com um ventilador aqui que não consigo abrir a boca, pra ver se resfria aqui o Coité Cultura aqui. Ei, compadre Dadal, o menino compadre Dadal, ele faz ano no dia 7 de julho, né? Já passou, Dadal, então deixa quieto, né? Deixa quieto aí, então tá bom também, né? Já fez ano, deixa demorar um pouquinho pro pobrezinho não ficar muito velho, né? Valeu, compadre velho, o compadre Devan velho, fique no jogo, não vem embora nessa moiação que tá aí não. Vá dormir em paz, não tenha pressa, viu? Faculdade de quê? Não vou fazer faculdade. Por quê? Fazer faculdade de quê? Não vou fazer faculdade. Por quê? Por causa que faculdade não dá futuro. Cadê os pais desse menino? Tô curioso pra ver onde isso vai dar. Você é CLT ou PJ? PJ. Ah, moleque. Vendendo isso daí faz quanto tempo? Eu vendo desde os meus 7 anos. E quantos anos você tem agora? 11. E com o lucro disso daí, você faz o quê? Eu invisto em criptomoeda. Que isso? É sério? É sério? Sério. Você sabe mais ou menos quanto que você ganha por mês nisso daqui? Eu acho que uns 2 mil, 3 mil. Você trabalha todos os dias? Todos os dias. Você estuda? Estudo. Mesmo? Você não tá deixando de estudar pra ficar trabalhando também não, né? Eu tô no 5º ano. E quando você terminar seus estudos, você vai fazer faculdade de quê? Não vou fazer faculdade. Por quê? Por causa que faculdade não dá futuro. Tu já viu? Vai chegar lá, comprar uma Ferrari, daí o cara vai te perguntar, tu fez faculdade? Daí ele não vai te perguntar isso, vai perguntar se tu tem um dinheiro ou não. Menininho, gostei desse menininho, menino aprumado aí, tem futuro, né, compadre? Só o Mi da pipoca aí, só o Mi. Esses menininhos assim tem futuro, né, Maloura? Maloura aí, Maloura, manda mãe pega rezar com o Pai Geraldo, tá muito maguinho, né, compadre? Pai Geraldo, eu vi ele ontem de cueca tomando banho numa presa lá. Pelo amor de nosso Senhor Jesus, só tá com os cambão. Vi de longe, né? Choveu, aí lá encheu a presa, viu, Badadal? Ele embalava assim, correndo, com aquelas canelas de bião, eu de longe vendo ele. Aí dava aquele pinote dele, né? Aí eu tava, viva Deus, né? Com o Pablo Geraldo Reis, só tá o pito, né? Mas ele tá feliz assim mesmo, né, Valor? Ô, mundo velho, vamos adiantando. Ei, Coscobeio! Valeu, Bandiaçu! Fazendo nossa participação aqui na festa da Padroeira 2025. Simbora, safoneiro!
retirando até na hora da morte. Na minha viagem, na minha bagagem, muita coisa pra vender. Eu trago ouro, venho papagaio louro, fala muito e sabe ler. Eu vendo, eu troco, montando em cavalo bom, mas só o teu coração pra ninguém posso vender. Ciganinha, oh, vamos viver viajando. Minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Ciganinha, oh, você sempre tem sorte. Nós vamos andando, vamos se retirando até na hora da morte. Bora matar a saudade da família, simbora! Meu coração tá pisado, uma flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando desfaz, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Menino, compadre André Parrudo tá vendo a gente aí na nossa comunicação, tá em casa de boa, compadre André Parrudo, véi, né, compadre André, a gente estamos tristes um cadinho aí, né, compadre André, nosso colega aí, nosso amigo aí, perdeu sua esposa aí, compadre Gildazo, véi, né, compadre Dadal, Gildazo aí do Balai, né, todo mundo conhece, compadre Gildazo do Balai aí, a gente muito conhecido, tá com 8 dias hoje que ele perdeu sua esposa, né, de uma hora para outra assim. É um casal que dava inveja a gente olhar, porque a gente não vê muitos casais muito juntinho do outro, e a gente via ele sempre junto com a esposa dele, dava inveja, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Não, compadre Parrudo, não é fácil, o cara como ele estava trabalhando no meio da estrada e recebeu a notícia, e a sua esposa se sentiu mal, e quando chegou no hospital veio a falecer. Hoje faz 8 dias, a gente fica sentido e sabe que perder um ente querido não é fácil não, só Deus é quem pode dar o conforto a ele e a seus filhos. E eu fico muito sentido, porque eu, inclusive, tenho aqui vídeo dele, né, agora no último São João, aí no pé do Morro da Goiabeira, lá no Diogo, a gente, né, tocando lá e ele lá dançando mais a esposa dele, a noite todinha, brincando lá. Tem aqui vídeo deles, claro que eu não vou mostrar, respeitador aí dos seus 2 filhos, e compadre Gildazo, uma pessoa, né, cristão de Deus. E a gente fica triste, né? A gente fala, tem algumas frases que a gente fala, tanta gente ruim no mundo, né, compadre Jonas Santana? Jorge Watts, você mandou os áudios para mim aí, né? Deu para eu ver as mensagens aqui, mas eu não tenho acesso aos áudios quando eu estou aqui no ar da TV Coité Cultura, né? Depois eu vou verificar, Jorge Watts, e mando aí a notícia para você, né? 2 e 2 com a Lula do meio. Então, Jonas Santana, então a comadre Neuza Santana, todo mundo aí, a gente ficou triste, eu fiquei triste, meu amigo, e de uma hora para outra ele perdeu a sua esposa aí, 51 anos de idade, mas é assim mesmo, né? Compadre Anselmo Almeida tá por cá vendo a gente aí, obrigado pela audiência, né? Nós ficamos felizes aí, vocês que gostam da cultura, né? Compadre André Parrudo, velho, Jonas Santana, Tulosica tá aí nas Goiabeiras, mas mamãe lá vindo pelo YouTube, né? Compadre Lopa, velho, também tá vendo pelo YouTube aí, né? E a gente agradece às audiências que nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pelo cartavento das internet, né? As internet deixou a gente muito curioso no mundo, né? Tem gente do Japão aí que assiste, que ouve a Rádio Cinzal, ouve os programas da gente. Família de compadre Edivaldo da Rádio Cinzal, que mora no Japão lá, né? E eles assistem lá, o fuso horário é meio doido, né? Lá já é 7 horas da manhã,
Aí quando ele chega em casa do trabalho, ele começa a ver aí, né? Compadre Anselmo, muita chuva aqui. Teve um bocado de chuva, viu, compadre Anselmo? Graças a Jesus, Nossa Senhora do Pato, como diz vovô, choveu bastante, né? A gente fica bastante feliz. Choveu bem, né? Choveu bem. Bastante é uma forma de expressão de agradecer, mas os riachos ainda, alguns lugares, né? Aqui em Araci, na região de Araci, aqui choveu mais do que a gente aqui, Miguel Calmon, Coité choveu bastante, Cansanção, Cirmei aí, mas teve algum lugar mais pouco, um bocadinho, mas tá bom, né, compadre Anselmo, velho? Muito bem, bora adiantar, Jonas Santana? Vamos adiantar um bocadinho aqui, que nós não vamos nem nada, né? É preciso a gente adiantar um bocadinho. Ô, Jonas Santana, olha, esse Caba Verde, ele fez uma versão, né, do hino que está na harpa das igrejas, né? No céu não entra pilantra, entra não, safado e nem traidor. Quem compra fiado e não paga, quem se acha superior, quem fala mal da vida alheia, no céu não terá um lugar. Quem faz panelinha na igreja e quem não quer se consertar, cuidado com a vaidade, não procure o mundo imitar. Cuidado com a falsa amizade, pra não te tirar do altar. Cuidado com a roupa colada, não faça seu irmão pecar. Crie vergonha na cara e é bom vigiar, se não quiser no inferno parar. Vige Nossa Senhora aí, né, compadre, velho? Tem umas pataquadas aí, né, mas é assim mesmo. Cuidado que essas coisas não tá ensinando errado não, né, compadre, velho? Não tá ensinando errado não, mas é assim mesmo, né? Aí a gente ainda tem os nossos correspondentes virtual, a gente já, antes de eu ir aqui para a matéria do dia, né, o bate-papo do dia aqui, Zacarias já mostrou lá a ponte, né, Zacarias? Aí eu acabei de mostrar aqui que o pai Jaime chegou, é aqui que o pai Jaime foi a missa lá, encerramento, a gente que resistiu esse momento aí, né, compadre, velho? E aí, pertinho de sua terra aí, né, compadre Jaime? Que é aí na Mãe Bandiaçu, tá pertinho do Rosário aí, né? Pertinho. Aí anda ali mais uns quilômetros, divide com o município. E aí a gente resistiu esse momento lá, que foi no sábado aí, né, compadre? Foi um momento bom, muita gente. A gente fica feliz aí, pessoal aí cantando aí na igreja. Muito bem, a gente já mostrou essa matéria aqui, estamos resistindo. Cadê a pilera de compadre Jaime lá em Salvador, da capital, depois da ressaca? Cadê, compadre Jaime? Muita chuva em Salvador, porém aqui onde eu moro, em Piripiri, não choveu. Choveu um pouquinho. Vou dizer que não choveu, aí estou sendo egoísta. Sim, compadre Jaime. Sim. Choveu um pouquinho. Serve, né? Agora pro lado do centro da cidade, o pau quebrou, viu? Aqui em Piripiri. Maré baixa, secando. Chuva prevista, o tempo vai cair, ó. Olha o tempo, Ninho, como está aqui, ó. Pelo jeito vai cair água. É água, né? Ó. A maré tá secando. E ela segue? Mesmo assim tá meio revolta ainda. Barquinho lá, ó. Tem um bocado de barca aí, né? Vai chover, viu? A chuva tá chegando ali, ó. E venha pra cá, né, Noélio? Praia de Periperi, muito boa essa praia aqui. Pra quem gosta de uma praia tranquila, é aqui. Hoje, sexta-feira, 21 de novembro. Vai cair água, viu? Já começou a chover, ó. Sim. E aqui choveu pouco, viu? Agora no centro da cidade o pau quebrou, viu? Bom dia, Ninho, meu irmão. Você é meu colega.
Muito bem. Colega não, que eu não sou artista, né? Mas é colega. Mas você é meu amigo. Tamo junto, né, compadre, velho? Valeu, camarada. Tamo junto, misturado. Coscobeu, casca de vala. É água aí, ó. Vem pra cá, Ninho, tomar um banho de praia, meu irmão. Vou não. Que é gostoso demais. Esse sal aí é Ó, pior pra mim. tô tomando banho agora não, porque tá fazendo frio. Tá ventando, aqui tá 25 graus. Valeu, pai Jaime. Olha ele aí, ó. Valeu. Valeu, Jaime, velho. Bom dia. Tamo junto e misturado. Obrigado pelas informações aí, né, pai Jaime? Quando o mato tiver mais aborrecido aí, você corra pra lá e resiste pra nós, né? Eita, gota seria velha, né, compadre? Compadre Anselmo Almeida disse que bom, né, Ninho? Graças a Deus que tava precisando. Pai, chuva aqui sempre é bom, né? Chuva aqui não tem limite. Pode vir miligrama, celigrama, né? Milímetro, o que quiser Jesus mandar. Aqui é bem, sempre bem-vindo, né? Bora adiantar, filho de Nosso Senhor Jesus. Vamos adiantar aí a pilera, né? Nós passa a noite, nós não termina, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É os homens do bucho grande, meu amigo. Boa noite, homem do bucho grande. É os homens do bucho grande, não tem futuro. Você tá mentindo, Não, o mar tava meio... Você tá mentindo. O mar tava meio apirrinhado lá. Não de nada, inocente. Cala a boca. Não sei um aço que eu não sei, né, compadre? Eu não sei um aço que eu não sei. Bem com você, né? Bora adiantar. Não venha não, galera. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem facinho. Pode quebrar. Você quer quebrar, o problema é seu. Eu não tô nem aí, né? Bora adiantar, compadre velho. Agora, vocês que tá aí, que não vieram ainda em Coité, tem muita gente, né, compadre Noel, aqui de Coité, que tá na zona rural, que ainda não teve tempo de ver a belezura. Amanhã vai ter uma novidade dentro do Natal Luz, que é 4 carros da Coca-Cola, né? Aquele carro que passa nos comerciais das televisões aí, né, famosa, né, vai estar em Coité amanhã, circulando aí dentro do circuito, né, e é um momento muito, tá uma panavoe na cidade, só se fala nisso, e a gente vai tentar registrar para vocês, mas antes disso, vamos mostrar aqui para vocês os principais pontos aqui, de mais praças que entrou dentro do circuito esse ano. Bora ver! De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Pois é, hoje o meu bate-papo é aqui. Vou começar aqui nessa avenida aqui, na Babilônia, viu? Babilônia aí. Dá o grau aqui para mostrar para vocês que não tem como vir aqui na cidade, a gente vai mostrando para vocês aqui. Vamos fazer um percurso aqui bacana, viu, gente? Bacana mesmo. Aqui nós estamos na Praça da Babilônia. Aqui tá bonito de ver, viu? Mídia da Pipoca tá aqui, viu? Aqui dizendo a vocês uma referência do Centro Cultural aqui, né? E a gente vamos seguir aqui para mostrar para vocês essa parte que a gente não mostrou ainda dentro do nosso Coité Cultura. Vou dar uma voltinha aqui pra gente ficar por dentro do nosso assunto. A ida e volta aí, ó. Vamos seguindo em frente aqui, para vocês ficarem por dentro aí do Coité Cultura, trazendo essas informações. A Praça da Babilônia. Aqui tem um Papai Noel aqui, grande que só o Coscobeu esse aqui, viu? Papai Noel tá aqui em Coité. Vamos chegando aqui. Vamos saindo aqui da Praça da Babilônia. E vamos lá, agora não tá o Menino Jesus, lá na Matriz. Papai Noel. Papai Noel dos meninos aí. Vamos seguindo, vamos seguindo. Estamos aqui finalizando a
a Babilônia, né? Ficou bacana aqui esse ano. Lembrando a vocês que cada ano é uma formação diferente, né? Aqui cada ano vê um modelo, a ornamentação é diferenciada. Show de bola esse ano. É o Agaroba que está chorando lágrimas do Natal Luz. Lembrando a vocês que vai até dia 4 de janeiro. Há possibilidade, chance de você poder pegar a família e vir participar aqui do Natal Luz de Coité. Dá tempo suficiente. Hoje ainda é 23 de novembro, né? Até janeiro tem tempo suficiente. Estamos fechando aqui a Babilônia, esse percurso, e vamos agora lá para a Praça da Matriz e entrar no percurso do principal circuito lá dos carros alegóricos. Estamos chegando aqui em mais um ponto de bastante visitação aqui na Matriz, aqui na Igreja da Matriz. Aqui estamos chegando num lugar bem visitado. Vocês precisam vir assistir de perto. Vir de perto aqui. Vamos dar uma olhadinha para vocês aqui e mostrar aqui, ó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estou sentindo falta aqui do menino Jesus, não está aqui não. Como é bom Jesus, tá aqui os 3 reis magos, vieram trazer presente para Jesus, mas não está aqui. Não sei, eu não entendo bastante disso aqui, mas por que ele não está aqui tem a ver com o calendário aí, né, religioso. Está aqui o lugarzinho aqui de Jesus, mas ele não está aqui, mas tudo bem. Tá tudo bem, aqui é a casinha aí da onde nasceu o menino Jesus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Essa é a Matriz. E vamos seguindo aqui, vamos seguindo em frente. A gente tentar mostrar para você mais uma praça aqui. O cartão de visita do Natal Luz. Aqui é a praça inaugurada agora há poucos dias, né? Ficou mídia pipoca. Ficou joia. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos seguindo aqui. Para vocês que não veio ainda aqui em Coité e assistem o nosso programa, dá para vocês mais ou menos ter uma ideia, né? Não é igual você tá aqui ao vivo, mas dá para ter uma ideia que tá bacana, viu, gente? Tá bonito de ver, viu? Coité se destaca hoje a cidade mais visitada aqui do semiárido baiano, viu? Dessa região do Cinzal aqui. E a gente vai mostrando aqui, o coreto tá lindo, viu, gente? O coreto tá muito bonito. É isso aí. Vamos seguindo. Gente mostrando aí para o nosso povo esse ambiente bacana, simbolizando aí o Natal, Natal Luz, a área de lazer aqui. Tem a Praça do Lazer aqui, né? Inaugurada na verdade, inaugurada. Aqui está a fonte luminosa, mais uma fonte luminosa, na gestão Marcelo. É isso aí, Coité Cultura. Estamos mostrando para vocês, com todo o direito de vocês que nos assistem. O que é bonito é para se mostrar, né? É isso aí. Eu vou descambar ali agora em outra praça aqui, que também está a ornamentação do Natal Luz, viu? A Porcina Ramos. Também é uma praça inaugurada, feita pelo prefeito Marcelo. Correto? Olha isso aí, pessoal. Olha como está bonita essa praça aqui, olha para isso. A sensação que a gente está no nordeste da Bahia. Parece que a gente está no país aí
Está aí de primeiro mundo nesse Coscomil, né, gente? É isso aí, ó. Vou agora descer aqui para Porcina Ramos e mostrar para vocês outra praça que está fazendo parte do circuito do Natal Luz. Chegando aqui de mais um ponto visitado, esse nome nos orgulha, a nossa Conceição do Coité. Mais uma praça também que é aqui a Porcina Ramos. Você que talvez não saiba, né? É uma referência aqui à Praça do Fórum falada, mas o nome oficial do calendário aqui hoje é cultural, é a Porcina Ramos. Vou mostrar para vocês aqui mais uma dessas praças que está bonita também, viu, gente? Aumentou as praças esse ano daqui do Coité Luz, do Natal Luz, né? Aumentou, já está mais, rendeu. Rendeu. Lembrando a vocês que aqui também acontece os shows, né? Acontece o show aqui cultural aqui. São 2 semanas lá na Matriz e aí vem aqui para 2 semanas aqui na Porcina Ramos. Vamos seguindo, Coité Cultura. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Muito bem, né, pessoal? Muito bem, né, compadre Anselmo, velho? A cidade tá bacana, né? Tá bonito de ver. A gente fica uma felicidade só porque contagia as crianças, né? A verdade é essa, as famílias, que é uma coisa que a gente não tinha aqui na nossa região. Aí, como o Natal, né, compadre Jaime, velho, é um período de confraternização familiar, é uma opção das pessoas virem, né? Alegrar as crianças, sair desse negócio de WhatsApp, né? Porque, na verdade, não está tendo muita opção. Depois do celular, você vê as cidades vazias, as cidades estão vazias, porque as pessoas estão muito presas em casa com o celular, com essa coisa virtual, né? As pessoas tomaram medo do mundo também, com essa violência que está no nosso mundo. Então, assim, quando se fala numa festa em uma cidade, é festa agitada, festa de artista, né? Com musical, essa coisa. Né? E tem umas festas musical muito violentas, né? E aí, quando tem uma magnitude dessa natureza, uma festa dessa natureza, é uma festa de paz, né? Uma festa de paz, são do dia de 14 de novembro até o dia 4 de janeiro, então são quase 2 meses de tranquilidade, né? E aí a gente sabe que quando isso acontece, né? As famílias têm onde trazer os seus velhinhos, seus pais, né, seus filhos, traz os seus pais mais velhos, tem uns carrinhos para passear, porque o percurso é grande, né? O percurso aí do Natal Luz é um percurso grande, aí dá, se você for rodar essas ruas todas aí, dá uns 3 a 4 quilômetros, então tem um carrinho todo bonitinho aí, carregando as pessoas que querem, né, Jorge Ward? Jorge Ward vai estar aí participando, dizer que vai estar sábado aqui para vir de feira de Santana, né, Jorge? E aí vocês estão vendo aí toda essa ornamentação aí, dessas praças aí, ó. Aí no momento a partir de 7h30 da noite, né, aí fica aí os carrinhos rodando com os senhores, os velhinhos, 70, 80 anos, vai todos o percurso aí, e isso vai passeando e olhando, vendo, né, devagarzinho. Veículo comum não vai circular aí, que é fechado o percurso, então é momento de diferenciado, né? Você vê a cidade bonita, a paz existe, está bom demais, está bom. A gente não está falando aqui da questão, só questão política, né? É uma questão que
compadre Jorge Watts sabe disso aí, né, compadre Jorge? Não é questão partidária, a questão que ele está fazendo é digno de a gente aplaudir a ideia do prefeito Marcelo, né? É digno da gente, a gente nunca viu isso já é um projeto de lei que ele mandou para a Câmara, foi aprovado por todos os vereadores, não tem como o vereador votar contra uma situação dessa, por mais que ele seja oposição, porque Marcelo vai passar e o projeto vai ficar aí, né? Adailton de Souza aí no contorno de São José, Capim Grosso vendo a gente aí, então o prefeito vai passar e o projeto vai ficar aí, quem entrar vai continuar fazendo, né? Não está tirando da boca de ninguém, não está atrasando o salário de professores, de servidor público, não está tirando combustível dos carros levar doenças em Salvador. Não. Aí ele corre atrás dos seus deputados, das emendas que vem, né? Ele corre atrás com o seu projeto de lei e aí vai dando certo. Quando a pessoa quer, acontece. Quando o gestor está bem intencionado, as coisas acontecem, né? Então está aí as religiões sendo bem olhadas, as festas das padroeiras, o prefeito está sempre ajudando em todos os lugares, fez uma grande festa agora da padroeira aqui em Coité, também fez a dos evangélicos, sem exceção de religião, sem exceção de pessoas, de classe, de cor ou de categoria. Então, a gente está vivendo um momento único em Coité, né? Ele está pensando só nisso. É uma pessoa que não precisa financeiramente de migalhas políticas, né? Que a gente sabe que muitos políticos, muitas pessoas entram na política para se dar bem, né? A gente sabe do momento que a gente está falando, como a gente está falando, se dá bem de que jeito, né? Não se basta com o que se ganha, então, mas ele não está pressionado, não está preocupado com isso, porque a gente estamos vendo aí como as coisas estão andando em Coité, né? E não é só isso aí, né, gente? A verdade é que Coité hoje não é só estar vivendo essa parte, mas isso é uma parte muito, muito interessante, porque é um momento religioso, vamos falar assim dessa forma aí, né? Mariana e Beatriz vendo a gente aí, nas considerações, e essa aí, a cidade está toda desse jeito. Você entrar aqui na avenida, viu, Jorge Watts? Você já vai vir pela avenida aqui, sentido da Serrinha, e você vai ver que da avenida até chegar aí no centro da cidade, você vai passar aqui na Praça dos Três Poderes, logo depois da avenida, 50 metros, já reinaugurada, está toda bonitinha também lá, ornamentada. Descambou, você está passando aí na praça que é essa praça aqui, já chega logo nessa praça aqui, né? A Babilônia, né? Depois da Babilônia você chega aqui na Matriz, né? E aí da Matriz você sai ali para a praça do Fórum, o antigo Fórum, que hoje, depois que o Marcelo fez a praça, botou o nome de uma moradora lá, antiga, que é Porcina Ramos, e depois que sai daí, chega aí, aqui ainda é o Coreto, né? A Praça da Matriz, e depois chega na avenida principal lá, que é pegar ali na Fonte Luminosa, correto? E vai até o mercado. Então é um percurso muito grande e a gente fica feliz. A gente não vê nem os opositores politicamente, por uma boca só, a palavra é de elogio, a palavra é de abraço. Marcelo é um prefeito que hoje ele caminha nas ruas, as pessoas abraçam Marcelo, tiram foto, parece um popstar ainda, né? E os adversários políticos conversam com ele, e ele abraça, eles conversam, ele não tem exceção de pessoas, né? A gente fica até assim, sem entender, porque diferente de todos os políticos que já passou nessa cidade, de modo geral, político sempre tem essa onda de dividir quem é contra, quem é a favor. Com aqui em Coité não está acontecendo isso, graças a Deus. A gente tem que entender isso, é o modelo dele aí, e está dando certo, né? Porque a gente está vendo aí, melhorou o salário dos servidores públicos, dos garis, dos professores, dos motoristas, de máquina, melhorou a vida das pessoas de Coité, nossas vidas estão melhor, estamos trabalhando mais, está ajudando as pessoas, e a cidade está bonita, né? Está bonita, os eventos culturais acontecem o São João, acontece o Parque de Exposições, acontece o Micareta para os jovens, aí tem o Natal Luz, acontece as festas de evangélica, ele olha muito para essa questão da festa da padroeira de Coité, são 10 dias de festa aí, dá todo apoio, o apoio de estrutura, que não é fácil, ele dá o apoio também aos evangélicos, que tudo é despesa da prefeitura e ele está sempre ajudando, independente de cor e de raça. Então, eu sou suspeito de falar, porque o pessoal diz que os puxa-saco é assim, né? Mas a gente está falando a verdade e merece o aplauso da gente, do povo de Coité. Nossa cidade está bonita,
Nossa cidade está um movimento, é um só. Você chegando de Retirolândia ali até chegar aqui na saída de Serrinha ou indo para Riachão, você não consegue andar mais que 10 km por hora dos principais centros da cidade. As pessoas, os hotéis, tudo lotado. As pessoas estão saindo de fora para vir trazer seus filhos, seus familiares, passar 3, 4 dias em Coité. Né? Se não pode vir essa semana, vai vir na outra semana, porque não é só 2 dias ou um final de semana, não. É de dia 14 de novembro até 4 de janeiro. Então, são quase 2 meses. Todos os servidores aí ajudando a fazer isso aí. Então, tá desse jeito aí, a gente tira o chapéu para eles. Se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo pedido. Muito bem, muito bem, muito bem, né, compadre Jaime? Muito bem, a gente tem que ser sincero e prestigiar quem realmente está fazendo o bem, né? Na hora que deixar de fazer o bem, a gente torce que não, a gente para de elogiar e abandona para lá, não é isso? Quando está se fazendo bem, é bom para todo mundo, é bom para todas as pessoas precisam disso. A vida é para viver de alegria, não dá para viver só também do trabalho, chegar na rua, estar na rua sem nada. E o poder público é quem pode fazer, é quem pode gastar com a cidade para trazer esses prazeres para as crianças. Hoje na Câmara de Vereadores lá, teve uma discussão sobre cultura, essas coisas, e aí lá o chefe lá, que é o representante da situação, né, que é com o Padre Ariel lá, o vereador, ele representou, ele mostrou lá o que é que o prefeito está fazendo com os pequenos detalhes. Só para a gente fechar esse papo aqui, os pequenos detalhes. Né? Ele está gastando na capoeira, está gastando 70 e tantos mil por mês na capoeira. Pessoas que têm a capoeira como arte, estão ensinando nas escolas. Não quer saber de que grupo é. Reuniu todos os capoeiristas de Coité, se cadastraram. Eles abriram as empresas deles. Cada um vai para um distrito apresentar capoeira nas escolas. Voz e violão, quem é músico, está ensinando nas escolas. Batuque social está ensinando nas escolas. Todo tipo de cultura, Bumba Meu Boi, está tudo indo para as escolas, pago pela prefeitura, está gastando em média de 400 e poucos mil reais dentro desse orçamento para acrescentar as pessoas das escolas. Então aí a gente vê que até a oposição lá, o vereador baixou a cabeça, que falou, não tinha certeza do que estava falando, quando lá o representante do prefeito mostrou a documentação e as empresas aqui de cada um, pessoa física que está fazendo os trabalhos, está aí apresentando os trabalhos nas escolas, divertindo as crianças que estão aprendendo capoeira, aprendendo música, o Bumba Meu Boi, o esporte, tem não sei quantos monitores dentro do município de Coité, está gastando 100 e poucos mil reais com monitores, que são pessoas que estão ensinando as crianças a jogar bola nas escolas, nos campinhos de futebol, né, dando material de esporte para as crianças, chuteira, bola, rede, ainda está pagando para o monitor estar lá ensinando essas crianças. Então, como é que a gente não fala? Como é que a gente não fala? Todos os setores que você vai, as estradas de Coité, as máquinas não param, saindo de uma região entrando em outra, fazendo ponto e molhado, cuidando. Então, gente, a gente tem que parabenizar, e qualquer prefeito que tiver com essa intenção, a gente tem que parabenizar. Essa é a realidade. Né, compadre? Edmício Santana até por cá, boa noite aí. E a gente, a Marineuza Santana vendo a gente, Ana Almeida, todo mundo juntinho. Então é desse jeito aí, né, compadre, velho? Que é isso, menininha? A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Segundo o Ministério da Saúde, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença. Beleza, mas como é que o Ministério da Saúde sabe? Se nem a pessoa sabe. E o que é pior, se o Ministério da Saúde sabe e a pessoa não sabe, por que o Ministério da Saúde não avisa para a pessoa se tratar? Tá vendo aí, Madeu?
Por que será que na construção do mundo a mulher foi o último, né, feito de Deus? Né? Porque você observa, né, Deus criou o universo, o planeta, a luz, né, a escuridão, águas, os animais, criou os pernilongos, né, as baratas, os caranguejos, as caranguejeiras, as aranhas, criou os insetos que matam o povo tudo, criou os escorpião, cobra, onça, tudo foi criação de Deus. Aí depois criou o homem, né? Aí arrancou a costela do homem, ó, as ideias ruins, olha, aí que começou a dar tudo errado. Arrancou uma costela do homem e fez a mulher por último de tudo, pronto, acabou. Foi. Ela foi o último ser a ser feito. Eu estava me perguntando que por que será que Deus deixou as coitadas para fazer por último? Mas aí pensando aqui, eu cheguei numa conclusão. Por que Deus deixou a mulher por último? Porque a mulher dá parpite demais nas coisas. Se Deus tivesse feito ela primeiro, até hoje o mundo estava em construção. Bota aqui, tira a onça, bota a cobra. Não, agora para pôr a mandioca, não, para pôr a onça, põe a cobra agora. Ah, tem mais. Eu tentei tirar você da minha vida, mas amar como eu te amo não vou conseguir. Já faz tempos que a gente não se pode nem falar, mas pra que ouvir palavras quando se fala em um triste olhar? E quando eu já estou cansado, sem lugar para seguir, você aparece novamente pra me fazer sorrir. O que é fácil dizer, difícil é de esquecer, pois eu sei que não, coisas do coração não esquece assim. Amor, se você não me ama, por favor, não me olhe assim. Ei, compadre Jaro, velho, uma musguinha boa da Água Sereia, né, compadre? Que malor, é um sofrimento. Mas mulher dá opinião demais. Tira o rato daqui, bota o cachorro. Não bota essa gaiola aqui não, vai varrer a casa. Tire, fecha a porta, traga esse banco pra cá. Desliga essa televisão, tá vendo que tá relampeando não? Liga o rádio, desliga esse rádio. Rapaz, o negócio é sério, viu? O negócio é sério, viu, pai Jaime? Foi por isso que Deus deixou por último. Porque... Eita, os infernos, velho, né, compadre, velho? Velho. Vamos adiantar aqui, compadre, o bate-papo, né? Vamos adiantar aqui, porque já são 7 horas e 12 minutos, 19 horas e 12 minutos. Que é esses meninos aqui? Aqui é da terra de compadre Jaime, Aí da terra de compadre Jaime, lá da terra do Rosário, não, de Barroca, né, compadre Jaime? Pandeiro de ouro.
Muito bem, Coité Cultura, muito bem, muito bem, muito bem, todos nos conformes, né, compadre Reb? Nós vamos fechar o Coité Cultura aqui com um Mavadinho de forró e dizer a vocês que quarta-feira, se for da vontade de Deus, estamos por cá trazendo mais novidades, mais um bate-papo com vocês aí, que Deus abençoe aí, mas vamos fechar aqui com um Mavadinho de forró e nós voltamos na quarta-feira, se Deus quiser.